pulando, olhando, olhava, voltava, pulava. Filho, o que é isso? Pai, toma coragem, pai, tá difícil. Aí o papai, para quer uma ajuda, filho, olha para você. Não, aí foi, com calma, esquentado, pois olha a mãe gritando, vamos atrasar. Até que ele tomou aquela coragem e tomou aquela ducha de água gelada. Não é isso? E a gente também tem algumas coisas, tipo tomar injeção, né? Eu tenho um amigo meu que misericórdia, pode tomar 500 cápsulas que ele toma, mas injeção nem por um decreto, ele tem pavor. Eu preciso de coragem para tomar injeção. Mas são essas coisas que acontecem na nossa vida. Tomar coragem para algumas coisas tão normais que a gente vive. Coragem para enfrentar algumas coisas tão simples. Não é isso? E nós vamos ver, de uma forma muito simples, alguns irmãos que tiveram coragem de fazer algo em que se envolvia Deus, e que talvez os de nós falassem, ia ser muito difícil fazer isso. Abraão, Jesus amado, em dois aspectos, saiu de um lugar para um lugar que não conhecia, de coragem. No segundo aspecto, seria oferecer o filho, seu único. Que coragem ele teve dentro de um aspecto da fé, uma coragem muito grande. Muitos pastores, irmãos, pregando, você faria isso? Irmão, eu não sei, é muito difícil. É muito difícil. Mas Deus fez questão de deixar registrado isso dentro da fé que o irmão tinha e a coragem de levar, porque ele poderia muito bem chegar no meio do caminho e dizer, não, estou sem coragem, gente. Embora minha fé seja tão grande, mas eu estou sem coragem de fazer isso. Mas ele foi. Amém, irmãos? Amém? A gente vê também Davi, o rei Davi, antes de ser rei, ele vai enfrentar um gigante tão conhecido da história de até nomes que não são nem cristãos, enfrentar alguém apenas o estilinguezinho lá para rodar e jogar uma pedra na cabeça de alguém, de um homem experiente de guerra. Uma tremenda coragem. Por vezes a gente vai andando pela rua e vê algumas pessoas que nós sabemos que são violentas e a gente fica, o que eu faço? Vou ou não vou? Dentro do nosso normal a gente vai ter que encontrar outro caminho. Mas se não tiver jeito, tiver que passar por aquilo ali, meu irmão, eu vou no hotel e acabou o ponto. Mas tem vezes que não tem jeito, vai ter que passar por ele e tem que ter coragem e muito para isso. E dentro desses exemplos, o último seria Elias. Irmãos, é uma das coisas mais impressionantes que eu vejo na palavra de Deus, dentro de todos aqueles que Deus colocou. Eu vejo também Elias como uma coragem muito grande, em que ele estava diante de adoradores de um Deus que não era Deus, era um ídolo, e ele ali se sentindo sozinho, porém com uma fé em Deus, colocando a sua coragem para dizer que Deus era o Senhor. Gente, é que a gente lê a Bíblia, né? Mastiga, olha assim e tal, mas quando a gente viaja nessa imaginação dessa realidade, uma historinha contada por alguém, uma realidade em que se você coloca como vendo aquilo, é espetacular a coragem que Deus, através do seu Espírito, estava dando a todos eles que eu falei. Nós somos diferentes de todos eles, né? É lógico, eu sou careca, não sei se Abraão tinha cabelo, não sei se Davi era, né, baixinho, bonito, ruivo. Mas, amados, essa coragem de enfrentar essas coisas, se não for baseado em Deus, a gente vai ficar embaixo da cama.
morrendo de medo. Elementos fundamentais da coragem. A coragem, ela faz você aceitar desafios. Preste atenção. Quando a gente vê pessoas sem Jesus, corajosas, imagina a gente, nós, servos do Deus Altíssimo, quando Deus diz que nós temos o poder do Espírito Santo em nós. Então, por que nós temos uma coragem além deles? Essa coragem que eu quero falar não se baseia simplesmente na minha coragem, mas na coragem do Espírito Santo de Deus, de enfrentar e aceitar desafios. Moisés, reclama a mim, Moisés. Diga ao povo de Israel que marche. Meu Deus, que um desafio está colocado na minha frente. Se eu aceitar, vai ser complicado. Não, eu vou fazer o seguinte: vamos voltar para o Egito. Ele aceita aquele desafio, Deus manda fazer. Ele poderia também, lá no iníciozinho, ficar, gente, água bonita e ainda não vai dar, não. Um desafio a enfrentar. E com certeza, ele sabia quem estava dando a coragem. Não, irmãos. Trabalhar lá na Barra 3 horas de viagens. Não, irmão, emprego é legal. Não, irmão, enfrentar um trânsito, nem pensar. Tá louco? Trabalhar no Campo Grande, pegar trem, não. Melhor ficar por aqui mesmo. Evangelizar lá naquele morro. Pastor, tem um irmão de evangelismo que dá para fazer. Irmão, o desafio é esse, tá, irmão? Nós estamos falando aqui de irmos lá, sabemos que está complicado, mas Deus está falando através do pastor da igreja, dos irmãos, que temos que ir lá, porque vidas precisam. Vocês aceitam esse desafio? A coragem que Deus dá a você é para ser posto em prática. Irmãos, eu não vou ter medo de subir ladeira. Moisés vai falar: se você tem medo de enfrentar o mar, não fica aí, que nós vamos passar. E Deus quer falar isso com a gente hoje. A coragem do Espírito Santo de Deus que está em nós é para aceitar os desafios que Deus coloca na nossa frente. Não tem que ter medo. Irmãos, eu até, penso de tantas coisas violentas que a gente está vendo, de crianças mortas, de estupro, de mais e mais. Não, porque antes não era tão falado. Não, está muito pior do que antes. A libertinagem, as coisas que estão se falando, eu sentado no ônibus e pessoas se beijando lá, a doideira do mesmo sexo, e eu olhando dentro de um ônibus. Mas isso está aí. Amados irmãos de Cristo, isso que Deus quer de nós, que deixemos que a coragem do Espírito Santo de Deus seja acima da nossa própria coragem para fazer a vontade dele. Amém? E também, dentro disso, a coragem é para desafiar obstáculos. Não uma comparação meio igual ao que já falei. Nós já temos tudo nas nossas mãos. Não, pastor, eu vou. Não, gente, mas vamos sim. Mas tem um obstáculo ali, sabe? Nós temos que passar por aquele monte ali, depois do lugar que nós vamos pegar, que é um campo gostoso, é um tipo de sítio maravilhoso, mas temos que passar por esse obstáculo aqui, que é meio complicado. E não sei se eu vou não. Sei que ali tem coisas para passar. Mas estamos com todas as ferramentas na mão que Deus nos deu para passar por este obstáculo e chegar onde Ele quer. Mas a coragem não tem. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, todos aqueles que venceram, todos aqueles, até Paulo, que foram, todos eles, todos,
deixaram que a coragem do Espírito Santo de Deus tomasse conta de si para vencer qualquer obstáculo e chegar aonde Deus queria que chegasse. Temos que construir, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Tem obstáculo, pastor, tem obstáculo. Irmão, nós temos que fazer oração, tem obstáculo, pastor. Mas lá dentro, o Espírito Santo de Deus fala assim: e a sua coragem, e a coragem minha está para você agir. Por nós mesmos a gente não vai fazer nada e nunca. Nós temos o Deus, o Espírito dele que habita em nós, que pode todas as coisas. Irmão, não é pular da ponte de Niterói, não é isso. É fazer aquilo que Deus manda fazer. E dentro dessa coragem também nós temos algo importantíssimo, que é a mais importante de todas: é enfrentar o diabo, inimigo de nossas almas. Quando Deus fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, acabou o versículo, beleza? Bom. Aí continue: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente vê, né, pastor, muito por aí esquecendo a primeira parte. Você tem que resistir ao diabo. Vai, você consegue. Você não consegue é nada. Meu irmão, derruba ele. Você não derruba nada. Ele é mais poderoso do que o ser humano. Você entenda isso. O diabo, ele tem um poder maior do que qualquer um de nós. Mas aí vem, sujeitando a Deus, sujeitando a coragem do Espírito Santo de Deus, nós resistimos a Ele e vencemos. Não por nós, unicamente pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Irmão, eu estou passando por uma dificuldade. Não sei chorar, não, peraí. Foi uma dificuldade. Eu estou aguentando. A sua dificuldade pode ser tão leve para quem está do teu lado, mas as coisas que vêm acontecendo com você, pode ser que você não esteja se sujeitando a Deus, pode ser que você não esteja colocando a coragem do Espírito Santo de Deus para vencer. Amém? E por último, eu diria que a coragem, essa coragem que nós temos que ter, é para viver no centro da vontade de Deus. Josué 9 fala isso. Ter essa coragem, porque Ele vai fazer as coisas e nós vamos obedecer e cumprir com coragem. Amém, irmãos? Porque Deus, quando Gideão foi com aqueles tantos homens, e Deus falou assim: os medrosos aí, vai subir para o meu exército, não. E 300 homens corajosos foram a uma batalha e venceram. Amados irmãos em Cristo, a coragem que nós temos que ter, é para viver em verdade, que é Jesus, para dizer a verdade, que é Jesus, e para enfrentar tudo com a verdade, que é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, disse o Senhor Jesus. Amados irmãos em Cristo, saindo desta porta hoje, ouvindo a mensagem da noite, vivendo o dia de hoje, nós temos uma semana para viver nesta coragem de falar que Jesus é o Senhor. Não ter medo das coisas que estão acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Talvez você tenha chegado aqui e falado assim: poxa, eu tenho tanto medo disso.
tanto receio daquilo, eu não estou conseguindo enfrentar o meu problema na minha casa, eu não estou conseguindo enfrentar o problema de falar de Jesus para alguém, eu não estou conseguindo ter coragem sequer de dar um folheto a alguém ou falar de Jesus para alguém, porque as pessoas que estão me olhando, vão falar algo de mim. Se isso está acontecendo, primeiro, uma correção, e segundo, colocar em prática o que a palavra de Deus manda fazer. Ser forte e corajoso, porque Deus é conosco. Quem diz é o próprio Deus. Não o livro que a gente leu, não somos nós que falamos aqui na frente, mas é o próprio Deus. Ser forte e corajoso, baseado unicamente no poder que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Sem Ele, não podemos fazer absolutamente nada. Não tem como bater no peito e dizer, fui eu que fiz. Não tem. Toda honra, toda glória e todo louvor, unicamente aquele que nos capacita, que é o nosso Deus. Fiquemos de pé, vamos orar e passo a palavra ao pastor. E vamos pedir ao nosso Deus que, se alguma coisa precisamos corrigir, para que tenhamos a coragem de Deus para fazer a vontade dele, você vai analisar o seu coração agora. Não pense quem está do seu lado, do outro lado. Talvez Deus está colocando um desafio muito grande na sua vida, seja para fazer algo muito maior, e você está com medo de fazer. Talvez algo que envolva até outros estados, e você está com medo de fazer. Mas Deus está dizendo, você é forte, seja corajoso, que eu estou contigo. Quer coisa melhor do que essa? Ouvir isso? Faremos com o nosso Deus, soberano Deus, pela tua misericórdia, a tua palavra foi falada, a começar no irmão Israel, teu servo. Olha os nossos corações, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade com coragem do Espírito Santo, Deus. Senhor Deus, que durante este dia possamos já agir fazendo a tua vontade com coragem, e que à noite ouçamos a tua mensagem, e durante a semana possamos vivê-la unicamente para a glória do teu nome, com a coragem de falar a verdade, que é o Senhor Jesus. Assim nós te oramos unidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Para a glória